Fala pessoal, Doug Niemeyer por aqui. Como é que vocês estão? Bom, quem não me conhece ainda, eu sou especialista em trade automatizado e nesse vídeo eu vou falar como você vai identificar se uma estratégia de trade é confiável ou não. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal, que muita gente vê os nossos vídeos aqui e não se inscreve no canal. Se inscreve, já compartilha esse vídeo com alguém, tá? Olha só, vamos lá. Eu opero no mercado já muitos anos, então, há 1850 anos, tá? E eu já vi inúmeras estratégias de trade. Inúmeras. E ao longo dos últimos anos, eu acabei tirando várias das estratégias que eu usava, tá? Fui tirando as estratégias que eu usava, fui identificando o que se encaixa com o meu perfil e fui criando o meu próprio modelo operacional, a forma que eu opero, a forma que os robôs que eu tenho operam. Mas muita gente me pergunta, Douglas, como que eu faço para identificar se uma estratégia é confiável? E eu separei aqui um estudo de caso para a gente dar uma olhada e eu vou mostrar exatamente como que eu faço para identificar se a estratégia que eu opero, né, a estratégia específica, ela é confiável e provavelmente isso também vai te ajudar a quando você for analisar ali alguma estratégia de investimento, alguma estratégia de trading para saber se ela é confiável ou não, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, porque aí vai ficar mais fácil da gente olhar junto isso aqui, tá? Primeira coisa, gente, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é o nosso querido MetaTrader. Bom, para quem sabe, eu opero basicamente o MetaTrader, né? Eu opero com o MetaTrader, então eu desenvolvo estratégias para operar 100% de forma automática. E basicamente com isso eu consigo testar se aquele modelo operacional ele tem uma expectativa matemática positiva, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um backtest, tá? De uma das minhas estratégias, uma das estratégias que eu opero, que é basicamente a estratégia do sistema Manche. Mas como que eu sei se ela é estratégia, se essa estratégia é confiável ou não é confiável? Tá? Basicamente, é você testando se aquilo que você está fazendo é algo que o mercado repete ou não. Ou seja, se o modelo que você está usando para operar, entrar e sair do mercado, ele é um modelo que tem uma expectativa matemática positiva. Então aqui eu já deixei separadinho aqui um backtest, tá, do período de janeiro de 2021 até hoje, tá? Hoje é dia 10/4, tá? Então eu fiz aqui até dia 30/12, mas ele vai executar até sexta-feira. Hoje é segunda-feira, ele vai executar até sexta-feira, tá? Aqui tem o resultado do backtest, tá? O que é o resultado do backtest? Números importantíssimos que eu olho para identificar se a estratégia é confiável ou não. Eu olho basicamente os números do backtest e eu preciso entender se o que a estratégia está fazendo é algo confiável, tá? Douglas, mas como eu vou saber se a estratégia que eu contratei, muita gente contrata algum robô do mercado, contrata algum robô de investimento, e não sabe exatamente o que ele faz. Isso já é um ponto de atenção. Eu gosto sempre de esclarecer tudo em relação a uma estratégia de investimento, a uma estratégia de trading, para que quem for usar essa estratégia tenha total consciência de como essa estratégia funciona, quais são os critérios de entrada no mercado e por quê. Esse acho que é o principal problema, gente. Quando você começa a operar uma estratégia, você muitas vezes acaba operando porque alguém falou, porque você viu na internet, você viu uma das pessoas que você segue falando de um setup. Mas, gente, um setup, uma estratégia, ela é muito mais para você conseguir rodar ele, para você conseguir colocar ele dentro do seu portfólio de trabalho, para buscar rentabilizar seu capital. Ele é uma das coisas, o setup. Tá? O conjunto de regras que faz você entrar e sair é o setup, porém, isso tudo dentro de um modelo operacional, um sistema operacional, você precisa ter uma boa gestão de risco, você precisa ter uma um bom sizing, que é você dimensionar quanto dinheiro você vai alocar em cada uma das operações, qual é o risco de cada uma das operações e quais são os critérios de quando o mercado vai contra uma posição, quando você estopa uma posição, como você estopa essa posição, se você usa algum tipo de manejo de posição negativa, você pode fazer uma rolagem de uma posição negativa
para um próximo contrato, você pode, por exemplo, fazer uma posição de hedge, que é o que eu uso muito dentro do mercado, usar uma posição de hedge, que é fazer uma posição, se eu estou comprado, é fazer uma posição vendida com uma parte dessa posição comprada. Isso são tudo estratégias que a gente usa, tá? Que eu uso muito para efetivamente conseguir fechar todas as pontas de um modelo operacional, certo? Então, a primeira coisa é você conseguir entender quais são os critérios que essa estratégia que você está avaliando, quais são os critérios que ela usa para entrar e sair do mercado e por que esses critérios fazem sentido ou não. Né? Por exemplo, se você está operando um modelo seguidor de tendência, dificilmente você vai usar um indicador de volatilidade, certo? Então, por exemplo, um mercado mais direcional, como commodities, por exemplo, boi, milho, café, etc., outras commodities que você pode operar tanto no Brasil quanto no exterior, você naturalmente vai procurar trabalhar com indicadores que são mais seguidores de tendência. Você vai usar médias móveis, você vai usar high-low, você vai usar N formas MACD, você vai usar N formas, N indicadores que você consegue colocar para testar em cima de um modelo com esses indicadores para ativos que são mais direcionais. Como eu também trabalho com commodities, então eu uso esse tipo de indicador, mas aqui especificamente, nesse modelo operacional que a gente vai ver os resultados aqui, eu trabalho com indicadores que trabalham volatilidade. Então aqui a gente vai estar trabalhando com o ativo BRA50, que é bolsa, né? Então quem não conhece o ativo BRA50 é o próprio Ibovespa, então é o nosso WIN aqui do Brasil, o WINFUT, lá na corretora Active Trade. Então aqui esse ativo é exatamente o nosso Ibovespa, só que ele é dolarizado, tá? E esse ativo, gente, ele é um ativo mais volátil. Então, naturalmente, você vai usar indicadores na hora de construir o seu sistema operacional, construir o seu modelo, construir em cima de indicadores que trabalhem em volatilidade. Então, você vai usar um IFR da vida, você vai usar uma banda de Bollinger da vida, por exemplo, banda de Bollinger, que é o que a gente mais usa aqui dentro desse modelo, tá? E aí você conhecendo o ativo, conhecendo o mercado, conhecendo como ele se comporta, conhecendo as regras que você usa, né, que o modelo operacional usa para entrar e sair do mercado, você pode começar a ter uma confiança muito mais, muito melhor, né? Porque quando você não conhece aquilo, você pergunta muitas vezes para quem está falando da estratégia, ele não sabe exatamente explicar por que aquilo funciona. Então, por exemplo, quando você opera, no caso aqui do sistema Manche, a gente vai olhar, quando você opera volatilidade em conjunto com tendência e você entende por que, depois que o mercado cai muito, ele estabiliza e volta a subir, isso já faz com que você entenda que o modelo ele tem não só uma expectativa matemática positiva, quando a gente olha para os números aqui, mas ele tem uma construção dentro de uma essência. E isso é muito importante, gente, porque você precisa entender por que as coisas funcionam, porque senão você acaba criando coisas da sua cabeça ou criando coisas, você pega um pedacinho de cada lugar e você vai criando coisas ali dentro sem entender realmente por que aquilo está funcionando. E isso é um problema sério, certo? Quando você não sabe por que aquilo funciona. Aquilo funcionou, beleza, mas por que funcionou? Então, você entender como o modelo funciona e, tecnicamente, quais são os ativos que aquele modelo operacional ele consegue ter uma boa performance e também entender quais são os pontos fracos, ou seja, por que ele funciona e por que ele não funciona. Então, ele funciona por causa disso, quais são a essência de mercado que aquele modelo operacional trabalha e por que ele não funciona, ou seja, quando ele não funciona. Então, isso é muito importante, isso é muito importante. E aí, gente, a gente entra nos números. Bom, uma vez que você sabe o modelo, sabe as regras, sabe o mercado que ele vai operar, por que ele foi construído dessa forma, você começa a olhar os números. Isso aqui, gente, é basicamente o teu GPS para você conseguir entender se aquele modelo é um modelo lucrativo, tá? Aqui eu mostro a curva de capital desse modelo, desses 2 anos e pouco aqui, 2 anos e 4 meses, né? 2 anos e 3 meses executando, e a gente pode ver que ele tem uma curva extremamente crescente aqui, e ele tem picos aqui de drawdown, né? Ou seja, picos aqui de float. Tá? Esse modelo aqui que a gente vai analisar, ele trabalha, gente, exclusivamente com operações que
vão montando posição. Então, eu vou mostrar para vocês ele operando aqui para a gente olhar junto e eu poder mostrar esses números. Ele trabalha, gente, com um conceito de scaling in no mercado. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma simulação no mercado aqui, onde nós temos 10 mil dólares na conta, mas a gente não opera com 10 mil dólares aqui. Essa conta aqui a gente poderia ter executado aqui com 1.000 dólares, tá? E esse exemplo aqui, ele é basicamente em cima de uma forma onde você não vai operar com todo o seu dinheiro, você vai fazer pequenas entradas no mercado. Então, você vai fazer uma entrada no mercado a cada 0,05, ou seja, 5 centavos a cada vez que a gente faz uma entrada. Esse aqui é um operacional apenas de compra, tá? Um operacional apenas de compra. E a partir desse momento, gente, se o mercado começar a ir contra a nossa posição, em determinados níveis de preço, ele vai abrindo novas posições e gerenciando aquela posição a partir de um certo momento, onde, por exemplo, o mercado faz um repique. Tá? Então, essa é uma ideia só para vocês entenderem aqui de como a gente faz a gestão desse tamanho de capital. Tá? E esses números aqui, gente, nos mostram, tá? Essa curva de capital aqui, nos mostra números muito interessantes. E aí, gente, como que eu pego esses números aqui e trago para dentro de uma planilha para eu poder mensurar quanto capital eu posso alocar, como eu faço para alocar isso? Eu tenho uma planilha aqui, eu uso, tá? Uso ela aqui, ó, uso ela há muito tempo. E essa planilha, ela foi sendo evoluída, tá? Ao longo dos anos, eu fui evoluindo essa planilha, enfim. Essa é a planilha que eu uso, deixa eu até mostrar ela aqui, estou compartilhando outra tela, porque aí fica fácil aqui, peraí. Essa planilha, eu uso ela há muito tempo e essa planilha me ajuda muito a quando eu preciso fazer algum tipo de mensuração se um modelo operacional é eficiente ou não, né? Ou seja, se aquele modelo operacional é eficiente ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, nesse período do backtest, tá? De 2021 a 2023, ele fez em 28 meses o lucro 891 dólares, certo? E o rebaixamento de capital que nós tivemos aqui foi de 224 dólares. Isso aqui nos dá, pessoal, uma expectativa matemática positiva muito interessante. Por quê? Praticamente aqui nós tivemos, nessa brincadeira aqui, se eu for pensar em termos de usar todo o meu capital para risco aqui, eu fiz praticamente 3,5 vezes o meu capital, certo? Porém, gente, eu não trabalho assim, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu for pegar aqui, ó, e fazer o risco total, ou seja, eu pegar os meus 224 dólares aqui e trabalhar 100% com o risco, eu teria feito aqui praticamente 160% de lucro, tá? 160% de lucro. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa em 2 anos. Só que 2 anos e meio, né? Só que a gente não trabalha dessa forma. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu pego o meu risco que eu tive, ou seja, eu olho lá no meu backtest do período que eu estou apurando e verifico qual é o meu rebaixamento máximo de capital, ou seja, quanto de capital operando com o lote mínimo de 0,05 nesse exemplo. Você pode fazer isso com ações, você pode fazer isso com futuros aqui no Brasil, você pode fazer isso com qualquer mercado. Isso aqui é uma ideia de como você valida se a estratégia que você vai operar, a estratégia que você vai trabalhar é uma estratégia eficiente ou não, se ela tem uma expectativa matemática positiva ou não. Tá? E aí, gente, você vai simplesmente entender se ela é confiável ou não com base nisso, certo? Se você não olhar os números dessa estratégia, você não consegue saber se aquilo é confiável para você poder colocar capital. Tá? Então vamos lá, olha só. Nesse modelo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente colocando aqui que o meu capital, eu vou usar o capital necessário para operar essa estratégia aqui, é de 896 dólares, tá? Ou seja, 224 vezes 4, tá? Então, a cada 896 dólares eu vou operar com um lote mínimo, certo? E aí, gente, eu colocando aqui, ó, mil dólares na minha conta, eu vou poder ter uma expectativa com base nesses números aqui,
de fazer exatamente 3,5% ao mês, tá? 3,5% ao mês, porque eu tive esse lucro aqui apurado. Eu tive esse lucro aqui apurado nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos e meio, operando dessa forma. Isso me dá, gente, uma previsibilidade em relação a como operar, tá? Isso, gente, é muito legal mesmo, tá? Porque conforme você vai aumentando o capital, conforme você vai aumentando ou diminuindo o capital, você consegue ter uma previsibilidade de quanto de lucro você teria com base nos resultados do passado. Naturalmente, gente, o futuro, não, né, o que aconteceu no passado não é garantia de acontecer no futuro. Porém, como a gente trabalha com modelos estatísticos, isso aqui é matemática, isso aqui é estatística pura, tá? Então, o mercado financeiro, quando você encara ele com esse tipo de seriedade, você simplesmente consegue ter resultados muito acima da maioria. Por quê? Quando você olha o modelo executando, deixa eu interromper aqui e eu vou colocar aqui um teste visual para a gente olhar junto aqui, ó, só para vocês entenderem como que o modelo opera, tá? Deixa eu compartilhar minha tela inteira aqui, porque acho que aí vai ficar mais fácil da gente conseguir ver juntos isso aqui, tá? Deixa eu dar um play aqui. Muito bem, muito bem. Aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar essa tela aqui, que é onde a gente está vendo o modelo executar. Aqui. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Isso aqui é o backtest sendo executado. Olha só. Ele vai montando a sua posição, certo? Vai montando a posição, vai abrindo as posições aqui, ó. E deixa eu botar mais rapidinho aqui, ó. Ele executando, vai fechando as posições, vai executando, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele fez uma compra, fez uma venda aqui, ele fez compra aqui, fechou aqui, fez compra aqui, fechou aqui, fez compra aqui, fechou aqui. A gente usa a banda de Bollinger nesse modelo, porque esse modelo de volatilidade para o nosso ativo do Ibovespa ele é muito interessante, porque como ele é um ativo muito volátil, modelos de volatilidade tendem a performar muito melhor. Então, para entender se uma estratégia é confiável, eu preciso conhecer a estratégia. Muito bem. Essa estratégia aqui ele faz o quê? Compra sempre que eu tiver um fechamento fora da minha banda inferior aqui. E no caso da venda, eu vendo quando eu tenho um fechamento acima da minha banda superior. Mas, Douglas, por que isso? Gente, o que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger nada mais é do que a medição da volatilidade que nós temos ali. Então, nós temos aqui 2 desvios padrão, a banda de Bollinger padrão, tá? Que eu estou usando aqui. Eu faço o quê? Eu compro sempre que eu tiver um fechamento abaixo da banda e vendo quando eu atingir o meu alvo. E esse alvo aqui, ele é variável, nesse modelo operacional específico, ele é variável, ele varia de acordo com a volatilidade, a gente opera mais longo ou mais curto, tá? Mas, em termos aqui de backtest, esse modelo foi testado com alvos de 90 pontos. Então, são operações curtas, tá? Operações curtas. Mas veja que, mesmo em operações curtas, a gente consegue fazer uma média de 3% e pouco ao mês, tá? Ele fez isso, né? Então, eu considero sempre que, quando ele faz uma média no passado, eu tendo a, uma vez que o modelo tem uma estruturação lógica e o modelo tem uma expectativa matemática positiva, eu espero que esse tipo de comportamento possa se repetir. Porque ele foi concebido em cima de uma estratégia, de um modelo, onde eu tenho um embasamento muito forte, que é, basicamente, depois que o mercado cai muito, ele volta para dentro de uma normalidade. E a banda de Bollinger me ajuda nisso. Veja que, olha só, deixa eu voltar aqui para trás, ó. Quando o mercado cai muito, ele volta. Quando ele cai muito, ele volta. Veja que aqui, ó, o mercado fez aqui, caiu, voltou. Aqui ele não fez nada. Nesse momento aqui o mercado consolidou, ele não fez nada. Aqui ele caiu para fora da minha banda de Bollinger e voltou de volta, né? Voltou para dentro da banda. E assim ele vai operando, tá? E isso, gente, é muito bom, porque você consegue ter uma forma de operar o mercado onde você entende por que aquilo funciona. Então, a volatilidade, no caso da banda de Bollinger, quando o mercado está fora da minha banda de Bollinger, eu entendo que ele está fora de uma normalidade de volatilidade.
E a partir do momento que ele entra para dentro da banda, eu estou dentro de uma normalidade, dentro de um movimento aceitável. Então, isso aqui me permite operar o mercado dessa forma e sempre, gente, trabalhando com o sizing correto, certo? Por quê? Você precisa fazer o quê? Dimensionar muito bem a conta que você está operando, né? Dimensionar muito bem quantos contratos você vai operar ou dimensionar muito bem quanto dinheiro você vai colocar em determinados momentos. Isso é fundamental para você identificar se uma estratégia é confiável ou não. Você conseguir testá-la, medi-la e entender como que ela funciona, tá? Isso é fundamental, fundamental. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, de novo, se inscreve aqui, porque eu falo disso sempre aqui no meu canal de estratégias automatizadas, de estratégias de investimento com tecnologia, com robôs de investimento. Tá bom? Vejo você daqui no próximo vídeo.